Então, gente, bem-vindos de volta ao sétimo workshop do GEICT, Grupo de Estudos Interdisciplinares em Ciência e Tecnologia. Agora a gente vai iniciar a mesa 2, as ontologias tecnocientíficas da Amazônia, sobre o projeto Amazon Face. Quem coordena é a Marisol Marini, e o nosso debatedor é o professor Renzo Tadei, da Unifesp. Agradeço a todo mundo que está aqui. Marisol, com você. Bom, então, boa tarde a todas, todos e todes. Obrigada por terem voltado. Enfim, espero que a gente consiga seguir com essa discussão rica, né? Enfim, essas trocas afetuosas e muito produtivas que já tivemos na manhã de hoje. E quero agradecer muito o Renzo por ter topado, por ter, enfim, mesmo no meio dessa loucura toda, e eu sei que está todo mundo trabalhando horrores, eu acho que aceitar o convite nesse momento evidencia que o interesse é mútuo, né? Enfim, acho que as pesquisas nossas têm muitas conexões e a gente está sempre interessado, né, no que tem feito, e tanto nós aqui no JEICT, então acho que o fato de você aceitar demonstra que, enfim, é recíproco, né? Então, muito obrigada. A gente teve uma participação que não vai se realizar hoje, né? Espero que o Rodrigo esteja bem, mas ele não vai conseguir participar. Então, teremos uma única apresentação do Felipe, cujo título é Organismos, Modelo, Globo e Planeta, Escalas Emergentes em um Modelo Computacional para a Amazônia. Como você é o único e temos 2 horas de sessão, né? Enfim, tá marcada para acabar às 16, a gente tem mais tempo para o debate, mas de toda forma, se você quiser falar quando tiver 25 minutos, se você estiver falando até 25 minutos, eu te aviso. Do contrário, fique à vontade, depois a gente passa a palavra para o Renzo. Vai lá, Felipe. Obrigado, Marisol. Boa tarde, gente. Deixa eu só colocar a minha apresentação. Aconteceu alguma coisa aí? Agora, a gente estava vendo a sua tela, a tela do seu próprio computador aí, do próprio... Acho que eu fechei Você tem que... E a gente... Isso, agora deu certo. Sim. Tá. Então, primeiro, boa tarde, gente. Queria agradecer primeiro a Marisol e a Erika que levaram a cabo organizar esse evento que eu sempre gosto muito. Acho que todo ano é muito legal conseguir conversar um pouco mais aprofundadamente assim, sobre as nossas pesquisas e conhecer mais das pesquisas dos colegas. E também agradecer ao Renzo por vir, né, por se disponibilizar, vir no nosso evento, que é sempre um evento íntimo, assim, é sempre legal receber gente de fora para comentar sobre o nosso trabalho. Então, obrigado, Renzo. Eu acho que eu não vou falar muito tempo, não, porque eu tinha planejado mais ou menos uns 15 minutos, porque também, senão começa a ficar muito chato para todo mundo estar ouvindo, né? Mas, então, para começar, o meu trabalho eu chamei de Organismo, Modelo, Globo e Planeta, Escalas Emergentes em um Modelo Computacional de Vegetação para a Amazônia, mas eu ando com problema com esse emergentes aí. Aí depois vocês me ajudam a achar uma palavra melhor. Então, eu vou falar um pouco sobre a minha pesquisa de doutorado sobre o desenvolvimento de um modelo computacional de vegetação para a Amazônia, né? E nessa fala eu vou pensar algumas ideias de escala que veio aparecendo ao longo do meu trabalho de campo. Especialmente algumas tensões entre as descrições globais do clima e as especificidades da floresta amazônica. Em termos de material de pesquisa, eu me apoio principalmente na etnografia que eu fiz durante mais ou menos uns 2 anos e continuo fazendo esquisito, mas numa intensidade diferente, né? Agora com essa coisa toda online. E também recorro muito a bastante leitura e experimentação com o código computacional do modelo, que eu venho fazendo faz um tempinho,
e também nos artigos e livros que o pessoal desse laboratório usa para desenvolver esse modelo, né? Principalmente textos de ecologia, biologia e climatologia. A estrutura da apresentação vai ser bem simples. Eu vou falar uma introdução rápida sobre o modelo e alguns dos problemas de escala na modelagem computacional. Depois eu vou falar sobre essa escala global e como que ela está incorporada no interior do código do modelo e como que daí aparece essa figura do planeta. E depois, para concluir, eu vou falar um pouco sobre essa ideia de organismo modelo, né, que vem da biologia e ajuda a gente a pensar um pouco uma relação um pouco diferente entre escalabilidade e transformação. Então, o modelo em questão que eu estou fazendo essa pesquisa, ele se chama KIT e é uma sigla meio esquisita para Carbon and Ecosystem Function Trait Evaluation Model. E ele é um modelo de vegetação, então, diferente dos modelos climáticos, né, ele não está tão interessado assim, em simular as relações atmosféricas, né, mas ele está interessante em pensar a biosfera, né, do planeta. E o objetivo desse modelo específico é produzir previsões sobre como vai ser a constituição da floresta no clima do futuro. Esse modelo ele é desenvolvido num laboratório aqui na Unicamp, chamado LabTerra, que é o Laboratório de Ciências do Sistema Terrestre, e os desenvolvedores são principalmente pessoas da ecologia, né? Tanto pós-doc, professor, gente do doutorado, da graduação, e também uma pessoa da computação. O desenvolvimento desse modelo ele faz parte de um grande projeto de pesquisa na Amazônia chamado Amazon Face, que é um consórcio internacional que tem como objetivo construir uma grande infraestrutura experimental na floresta, né? Essa estrutura que chama FACE, que é Free Air CO2 Enrichment, que é basicamente criar plots enormes na floresta e ficar pulverizando CO2 por uns 20 anos e vendo como que a vegetação vai reagir a essa atmosfera no futuro. Então, de forma geral, e o que esse projeto se propõe é criar, na verdade, não só esse experimento, mas criar uma plataforma de pesquisa na Amazônia, né? Esse é o objetivo desse grande consórcio internacional. E, então, de forma geral, esse projeto ele tem como objetivo pesquisar a relação entre o clima global e a floresta amazônica, principalmente pensando no contexto das mudanças climáticas, né? E esse experimento FACE, ele existe em outros lugares do mundo também, e no Brasil ele também acontece numa escala um pouco menor aqui em Jaguariúna, do lado de Campinas, na Embrapa, onde eles fazem um FACE menorzinho em uma plantação de café, para ver como que o café vai se comportar numa atmosfera com mais carbono. O KIT, esse modelo, ele existe por causa de uma discussão bastante localizada das mudanças climáticas chamada savanização da Amazônia. Essa é uma ideia que aponta que o aumento da temperatura global vai causar um aumento na estação seca na floresta e vai desestabilizar o ciclo de reciclagem de nutrientes. E isso vai fazer com que a floresta deixe de ser um sumidouro de carbono, isso quer dizer que ela vai deixar de absorver carbono da atmosfera e vai se tornar uma fonte de carbono, porque conforme ela for morrendo, ela vai liberar todo esse carbono acumulado na biomassa da floresta. E essa morte vai transformar a paisagem de floresta tropical para uma savana. A proposta do KIT é que as modelagens que chegam nessa conclusão da savanização, elas chegam nessa conclusão porque esses modelos simulam a distribuição global de vegetação de uma forma que não incorpora características fundamentais da floresta amazônica, que é a sua biodiversidade. Os modelos de vegetação, eles costumam simular a vegetação global em 4 categorias fixas, meio que aquelas categorias que a gente aprende no colégio, tipo floresta sempre verde, floresta decídua, savana, vegetação boreal. E eles assumem que o regime climático é que define o tipo de vegetação que vai existir num lugar. Enquanto na maioria dos modelos a Amazônia é formado por um ou dois tipos de vegetação apenas, né? O KIT ele explode essa divisão e ao invés de considerar categorias discretas, o KIT representa a Amazônia como um contínuo de 3.000 tipos de plantas, com as mais diversas características.
E esse esquema, ele torna mais flexível essa fronteira entre cerrado e floresta e reconfigura, na verdade, o problema da savanização na Amazônia. A Tsing, no livro de 2004 dela, que chama Frictions, ela conta sobre a primeira vez que ela encontrou um modelo climático global em uma conferência. E ela observa que a lógica da modelagem, da previsão na modelagem, é sempre derivar a previsão local a partir da escala global, né? E ela chega a essa conclusão de que na modelagem climática, a escala global é a escala precedente, né? E que apesar das grandes questões sobre modelagem serem como incorporar esses detalhes locais nas simulações globais, a modelagem pratica uma noção específica de escala, que é que a escala menor tem que sempre se encaixar na escala maior, sem desafiar essa ordem. A Tsing chama essa característica de escalabilidade, a capacidade de um arranjo se mover por diferentes contextos sem ser transformado ou alterado. A Tsing propõe que as coisas da vida, né, diferente desse tipo de noção de escala, elas funcionam na não escalabilidade, porque elas têm uma constituição relacional, então significa que elas dependem elas se modificam porque elas são as relações que as definem. Essa ideia da Tsing de que a escala global tem precedência na modelagem pode ser observada de uma forma interessante no interior do Caetê, e principalmente na sua estratégia de como levar a biodiversidade vegetal da floresta a sério. Porque parte central da proposta do modelo é incorporar a diversidade de plantas na Amazônia na análise de resiliência, né? Para isso, o modelo ele não pode supor, a priori, que tipos de planta existem na Amazônia, e nem que tipos de planta vão existir, para não criar um viés sobre as possibilidades adaptativas da floresta. O modelo precisa incorporar a incerteza sobre o que existe na floresta dentro da sua constituição. E ele faz isso da seguinte maneira. Ele começa por coletar datasets de características de plantas do mundo todo. Esses dados são normalmente organizados por espécie, então são normalmente dados que descrevem uma espécie. Por exemplo, o tamanho de folha, porcentagem de biomassa lenhosa, a área da copa, a profundidade das raízes, etc. Em seguida, é formada uma tabela onde cada linha corresponde à descrição de uma espécie. Então, sei lá, teria mandioca e tamanho de folha, a profundidade da raiz, esse tipo de coisa. E aí, depois que essa tabela é formada com muitos tipos de vegetação diferente, essa organização é invertida. E esses organismos são decompostos em suas características e plotados no que se chama um nicho n-dimensional, ou um hipervolume, que é essa figura aqui que vocês estão vendo que estava mexendo, mas parou. Vocês podem ver que cada eixo desse gráfico é uma característica de planta, né? Uma altura da planta, o outro eixo é a massa da semente e o outro é a área específica foliar. Dessa forma, cada eixo representa os valores possíveis de uma determinada característica de planta. E um ponto nesse espaço, cada pontinho desse, que é a interseção entre todos os eixos, é uma planta diferente. Só que o que acontece entre dois pontos que a gente sabe que existe, por exemplo, entre uma mandioca e uma bananeira, existe todo um contínuo de plantas especulativas, que não se sabe se elas existem ou não, que são o que eles chamam de plantas Frankensteins. Eles chamam cada um desses pontos de Plant Life Strategy, que é uma estratégia de vida de planta, que é os recursos que uma planta tem para interagir com o seu ambiente. Então, além das plantas coletadas, o que esse método produz é uma lista de plantas especulativas, ou que eles chamam de planta Frankenstein, né? Essas plantas são testadas contra cenários climáticos diversos. Desculpa, gente. Um cenário mais quente, um cenário mais seco, um cenário com mais CO2, e ao final de cada rodada do modelo, tem-se um resultado que é uma lista desses pontinhos sobreviventes, né? A ideia é que essa lista de sobreviventes aponte para características que são importantes que as plantas tenham para sobreviver no clima do futuro. Só que todos esses dados, eles são coletados de um grande database de características de plantas chamado TRI.
que é o maior banco de dados de características de plantas que existe hoje. E esse é um mapa sobre onde são coletados os dados que existem nessa plataforma. Todo esse instrumento do KIT, ele pode ser entendido de maneira ampla como um processo de downscaling, de prever o que existe na escala local da floresta amazônica a partir da constituição global de vegetação. Talvez eles não concordassem com a minha definição de downscaling. E é possível chamar esse movimento entre escalas, né, da vegetação global e uma vegetação que compõe o local floresta amazônica, como um movimento de zoom. E aqui nesse mapa fica claro que o zoom não é uma característica inerente do objeto, da vegetação, né? Que não existe um movimento simples de zoom entre a Europa, que tem né, entre toda essa vegetação global e o lugar da vegetação no Brasil. Né? Não existe uma continuidade prévia dos dados, né? Como esse movimento simples de zoom parece implicar. Né? Na verdade, o que acontece são muitas traduções e muito trabalho desses dados, e muitas médias, e muita estatística, para conseguir popular toda essa parte no Brasil aí que não tem nenhum dado coletado, com um monte de informações coletadas em outros biomas. O Chakrabarty, ele fala dessa categoria de planeta. O argumento dele é que, ao longo da globalização modernizante, né, uma outra figura, além do globo, foi surgindo em paralelo, só que não muita gente prestava atenção até pouco tempo. Né? Essa figura que veio surgindo meio que da sombra da globalização é o que ele chama de planeta, que é a condição material de existência dos seres humanos, mas não só dos seres humanos, de todos os outros seres vivos na Terra. Para o Chakrabarty, o que a ciência do sistema terrestre faz é descentrar o ser humano da história do planeta e contar uma outra, que começa muito antes e vai muito além. Para ele, a ciência do sistema terrestre opera de uma forma heterotemporal, cruzando escalas como a história geológica do planeta, a história da vida no planeta, a história do globo, que é criada a partir da lógica de império, do capital e das tecnologias. A ciência do sistema terrestre, e aqui eu estou incluindo ciências das mudanças climáticas, né, entendido como a ecologia, que está pensando as mudanças climáticas, ou a climatologia, que o que elas fazem é contar histórias de encontro de fenômenos que operam em temporalidades muito distintas. O que o modelo KIT faz, em partes, é isso, cruzar essas muitas temporalidades. O objetivo dele é produzir previsões para a Amazônia para o ano de 2100, que é um tempo humano. Provavelmente até alguns dos pesquisadores do LabTerra, tem um pessoal da graduação, por exemplo, provavelmente eles vão estar vivos ainda para ver o quanto que eles aceitaram dessa previsão de fim da Amazônia, o que é bastante esquisito imaginar. Só que, ao mesmo tempo, até 2100 é pouco tempo para adaptação da floresta em termos de seleção natural. Inclusive, o modelo ele não opera com mutações genéticas, porque é entendido que essa é uma escala pequena demais para analisar ou para que a floresta tome proveito desse tipo de alteração. E a savanização, porém, ela é um processo que dialoga com a história da vida do planeta, né? E a história da constituição e coevolução da floresta amazônica, que opera em longos tempos geológicos. Tudo isso com um desejo, especialmente, talvez, do coordenador do grupo, do LabTerra, de produzir dados que possam ser usados numa curtíssima escala temporal da escala da política pública. O KIT, para mim, e outros modelos climáticos também, acho que ele parece existir na conexão entre essas duas escalas, planeta e globo. Com licença, eu estou com a garganta meio ruim. Para pensar um pouco para além dessa divisão entre escalabilidade e não escalabilidade, eu propus pensar essa ideia de organismos modelo, né? O Scott Gilbert, que é um biólogo e historiador da biologia, no texto dele de 2009, ele apresenta os 7 organismos modelo básicos da biologia de desenvolvimento.
E no livro da Donna Haraway ela fala também extensivamente sobre os organismos modelo, e ela fala como que meio que todo o conhecimento biológico deve muito a determinados organismos que são usados como formas de conhecer outros organismos, né? Aí a gente tem aqui a drosófila, o ratinho da Donna Haraway, o ovo da galinha, né? São organismos que parte significativa do conhecimento biológico surge através do estudo desses organismos específicos. E aqui no cantinho a gente tem um outro organismo modelo que eu vou falar um pouquinho depois, que é a Mixotricha paradoxa. O organismo modelo, a Leonelli e a Anke, eles definem o organismo modelo como uma espécie não humana que é composta de muitos e muitos fatos biológicos sobre ela. É um organismo muito conhecido que serve para estudar uma grande quantidade de fenômenos biológicos diferentes e que, a partir de conhecer esse organismo, se conhece a biologia de outros organismos, especialmente mais complexos, principalmente pensando que o que se quer conhecer é a biologia humana. No livro da Donna Haraway, no Staying with the Trouble, ela coloca essa ideia do organismo modelo como uma forma de explorar outras biologias, né? E ela conta um caso muito interessante dessa bióloga chamada Lynn Margulis, que trabalhou principalmente na década de 80, 90, e ela traz essa ideia de que da simbiose, da simbiogênese, né? Que é para pensar uma relação de evolução diferente da competição. Não é só uma metáfora que ela pensa, porque ela está olhando exatamente na constituição biológica das coisas. Ela está meio que negando um humanocentrismo do funcionamento da biologia. E uma parte significativa da história da Lynn Margulis, essa bióloga que foi muito rejeitada, e ela trabalhou junto com o James Lovelock na ideia da hipótese Gaia, uma parte significativa da carreira dela é tentar construir esse organismo, o Mixotricha paradoxa, como um organismo modelo para a biologia pesquisar os fenômenos simbiogênicos. E por que isso? Porque ela entende que não bastava só ela criar essa teoria incrível da simbiogênese ou das relações, eu estudar mais a fundo as relações simbióticas, o que ela precisava era criar, no sentido um pouco laturiano, meio simples assim, um móvel imutável que pudesse ser pesquisado. Né? E o Scott Gilbert, ele mostra nesse texto dele a importância do organismo modelo para transformar o conhecimento biológico. E ele mostra que é preciso fabricar um organismo modelo, né? Esse organismo ele vive dentro do intestino de um inseto da Austrália e você precisa conhecer ele e constituir uma forma de criar esse organismo em laboratório que seja pesquisável. E a ideia do Gilbert é que é a partir da criação desses organismos modelo que você consegue transformar o conhecimento na biologia. Então, é preciso fabricar esses organismos modelos, né? Porque os organismos eles não nascem sendo escaláveis, né? E um ser ele é transformado em escalável e seu movimento transforma a biologia para onde ele passa. Uma composição de elementos escaláveis e não escaláveis. Né? A minha ideia é que o que está sendo constituído com o projeto Amazon Face, não só a partir da modelagem, mas também a partir da ideia de construir uma plataforma de pesquisa na Amazônia, é com a construção da Amazônia como hiperobjeto, que é justamente a ideia de transformar a floresta num organismo modelo. Só que num organismo modelo para pensar o planeta, para pensar a natureza do planeta, né? E a natureza no sentido, numa categoria meio nativa, né? Que eles trazem pensando como se a floresta amazônica fosse uma instância da natureza global. Então, a Amazônia para o Amazon Face, ela é uma conjunção e uma cadeia de diversos hiperobjetos, de diversos que conectam muitos bancos de dados diferentes, medições e muitas coisas para conseguir colocar as suas especificidades no modelo global. Mas o que eu tenho visto no meu campo é que esse encaixe entre as especificidades da Amazônia
nos modelos globais de clima não é tão simples assim, porque o que está implícito nos modelos globais de vegetação, como eu mostrei nesse mapa, é que existem sim organismos modelos para essas modelagens globais. E os organismos modelos são os organismos principalmente da Europa e dos Estados Unidos. E isso é uma coisa que a iniciativa do KIT é justamente um reconhecimento disso, de que todas essas espécies que não são da Amazônia são representadas nos modelos climáticos, né? E isso gera problemas de representação. Então, a ideia é que todo esse grande empreendimento do Amazon Face, que ainda está sendo construído, tanto o modelo está em desenvolvimento, quanto esse aparato experimental ainda está para ser construído, ele faz parte também de uma rede global de experimentos Face, né, que existe tanto na Austrália, quanto na Inglaterra, quanto no ZEU e quanto nos Estados Unidos, etc. E a ideia é que, apesar de ser um movimento de transformar, um movimento de escalabilidade, de transformar a floresta numa possibilidade de ser levada à escala global da modelagem, pensando nessa ideia do organismo modelo que navega transformando a disciplina onde ele existe, o que parece é que existe um poder de transformar a Amazônia num organismo modelo que tem a capacidade de transformar, em certa medida, o conhecimento do clima global. E eu não acho que ela é tão revolucionária, talvez, quanto o organismo modelo da Lynn Margulis, mas eu acho que existe uma certa possibilidade, existe um horizonte de possibilidade que o LabTerra está tentando construir, criando toda essa grande infraestrutura de pesquisa na floresta. Então, gente, era isso. Espero não ter ficado longo demais. E é muito esquisito apresentar olhando só para o meu slide. Muito obrigada, Felipe. 25 minutos, tá? Foi ótimo. Eu ia te avisar agora mesmo que estava batendo o tempo que a gente tinha combinado. Bom, agora eu passo a palavra para o Renzo, que pode ficar à vontade, né? Enfim. Fale quanto quiser. Tá bom. É um prazer ter você aqui, então a gente quer te ouvir. Obrigado pela apresentação, Felipe. É muito interessante mesmo a tua pesquisa. Na verdade, eu achei a tua pesquisa incrivelmente interessante na capacidade que ela tem de responder algumas questões que eu não tenho certeza se a Haraway responde, se a Tsing responde, não é? E você apresenta coisas que são interessantes. Eu vou tentar mencionar algumas aqui. Mas antes, eu queria fazer algumas perguntas, só para entender com mais detalhe questões específicas do teu campo etnográfico, né? O primeiro comentário que eu quero fazer na verdade, ressaltar o quão importante é você mencionou que você está fazendo experimentação com o código, né? Eu acho que existe uma questão metodológica importantíssima aí. Uma das limitações mais sérias que eu vejo na relação entre antropologia e os campos computacionais, né, é o quão longe os etnógrafos vão no que diz respeito a interagir com questões de código, né? E você menciona aí que você está fazendo isso é interessante, né? Isso também suscita, é muito raro, né? Então também suscita questões metodológicas muito interessantes. Então, não sei se você é capaz de desenvolver isso agora, mas com certeza eu vou ter muito interesse em ver a sua tese, né? Para ver como é que isso vai aparecer lá, né? Uma pergunta em termos de contexto é que relação esse projeto que você está mencionando tem com os esforços do INPE para construir um modelo brasileiro, né, do sistema terrestre, o BESM, né? O INPE justificou de maneira sistemática ao longo dos anos, né, como o Marco escreveu bem, e o Jean Miguel também, enfim,
o fato de que a necessidade do Brasil desenvolver um modelo era exatamente o fato da Amazônia não ser bem descrita, né, nos modelos desenvolvidos no Norte, né? E, então, eu queria perguntar que relação esse projeto que você está estudando tem com esse esforço do INPE, né? Depois, uma pergunta com relação à ideia do FACE, do Free Air CO2 Enhancement. Essa ideia de separar um pedaço, né, da floresta e manter uma concentração de carbono alta, né, por muito tempo, né? Isso, na verdade, é uma forma de geoengenharia, né? E aí o que eu quero te perguntar é se existe esse dilema dentro dessa equipe de pesquisa, porque, né, a palavra geoengenharia, quando ela é mencionada, já vem porrada de tudo quanto é lado, né? Então, eu queria saber se existe algum tipo de discussão explícita a respeito da dimensão ética do que eles estão fazendo, dado o fato de que, como qualquer coisa na geoengenharia, provavelmente esses pesquisadores não são capazes de prever quais são os possíveis efeitos colaterais de manter o CO2 alto em um pedaço de floresta por 20 anos, né? Então, o que é o problema fundamental da geoengenharia, né? A não linearidade das coisas e a impossibilidade de prever isso no longo prazo, né? Depois, é muito interessante como a palavra downscaling existe de forma recorrente no mundo do clima, né, da meteorologia e da previsão climática. Você faz menção no seu resumo expandido de uma escala de modelo, né, do grid, da unidade de modelagem, que é de 250 km por 250 km, que são os modelos de circulação global, né? Isso enfim, é incrível, não, uma unidade de grid desse tamanho, né? E aí é por isso que existem esses esforços tão grandes de downscaling, mas mesmo os downscaling chegam numa ordem mais ou menos de 10 km por 10 km, né? O que em termos de área é 2 vezes maior do que o tamanho médio das nuvens cumulonimbus, né, que são as nuvens que produzem grandes tempestades, etc. Então, esse problema é um problema infinito da meteorologia, né? Você pode ter uma previsão de que vai chover e chove só a metade do grid, na outra metade não, e o pessoal vai falar que a meteorologia errou, né? Então, assim, esse lance downscaling ele é recorrente no mundo da meteorologia. A maneira como você fez a sua apresentação é muito interessante, porque conecta a ideia de escalabilidade com o problema do downscaling. E então, assim, se a gente, usando categorias nativas da meteorologia, e pensando o que exatamente a Haraway e a Tsing estão falando, né, como é que a gente poderia se referir, né, a essas ideias de não escalabilidade da Tsing usando as categorias meteorológicas? De uma certa forma, elas estão falando de uma dificuldade em fazer um upscaling, né, ou seja, de fazer um movimento contrário ao downscaling, né? Mas aí cria-se uma tensão que eu acho que pode ser muito produtiva, efetivamente muito produtiva, né? Porque me parece que o que os teus, né, os pesquisadores aí do KIT estão tentando fazer, de uma certa forma, e você percebe que a ideia de organismo modelo é uma coisa que não existe na meteorologia e nem tem como existir. O máximo que eles conseguem fazer é estudar um bocado de física de nuvens e termodinâmica, né, mecânica dos fluidos, mas não tem como ter organismo modelo, né, na meteorologia. Então, os saltos de escala são brutais. Literalmente da molécula do carbono, né, para a temperatura média planetária. Ou seja, é impensável o tamanho do salto de escala que a meteorologia consegue fazer devido à ausência de um organismo modelo. É muito interessante como a existência de um organismo modelo coloca aí, né, é uma intervenção nessa história de escalabilidade, mas é uma intervenção peculiar, né, peculiar assim, obviamente, talvez isso não seja novidade nenhuma para quem é biólogo, né, que está acostumado, você foi formado academicamente a pensar a ciência que faz via organismo modelo, mas se você está olhando da meteorologia e você olha para o organismo modelo, você se dá conta de que não tem nada disso na meteorologia, nem tem como ter,
né? Cria-se uma tensão interessante entre biologia e climatologia, né? Porque é como se o organismo modelo fosse uma estratégia heurística para poder fazer um upscaling, não incorrendo nos riscos de escalabilidade, não é que não incorrendo, né? Mas, de certa forma, tentando minimizar os riscos de escalabilidade que a Haraway e a Tsing mencionam de maneira tão sistemática. De formas que os cientistas provavelmente nem sequer entendem. É óbvio que o organismo modelo é uma estratégia heurística, né? Ou seja, não significa que, porque a mosca da drosófila teve sua genética completamente sequenciada e sua estrutura fisiológica hiper estudada, está tudo documentado, que os cientistas entendem exatamente o que acontece com o organismo da drosófila, né? Assim, esse é o problema imenso do salto entre realidade e teoria, né? É como achar que a queda dos corpos e a lei da gravidade é a mesma coisa, né? E, obviamente, não é, né? Mas, ainda assim, né, a densidade da teorização sobre os organismos modelo acaba engessando um bocado a possibilidade de saltos irresponsáveis, né? E irresponsáveis no sentido harariano, né? Saltos em que a habilidade de resposta é impossível. A meteorologia está completamente acostumada a saltos irresponsáveis, porque é uma responsabilidade impossível de existir, né? E aí o grande ponto é, o que seria um organismo controle da climatologia, né? Porque o ponto fundamental aqui, né, eu acho que, não sei, queria escutar você também, é o seguinte, o que nós estamos tentando fazer, né, em última análise? Um bocado de coisa diferente, mas uma delas enfim, eu estou plenamente convencido que as ideias da Haraway e da Tsing, né, e do Latour, etc., são uma possibilidade real de encaminhamento do problema e, portanto, é preciso encontrar uma maneira de que os engenheiros, climatólogos, né, e agrônomos leiam esses caras. E aí, como é que você vai fazer um engenheiro ler a Haraway, né? Através de gente como a gente, ou seja, nós somos intermediários estratégicos aí que vamos, de alguma maneira, ser capaz de contaminar essas pessoas. E é uma contaminação virológica literal, né? Ou seja, colocar o vírus em algum momento da conversa, né? Mas o ponto que a sua fala me mostrou é que não é só a gente tentar fazer esses caras lerem a Haraway, a própria biologia, né, continua surpreendendo, pelo menos a mim, né? Então, essa ideia obviamente, a Haraway fala de organismos modelo no livro dela, no Staying with the Trouble, mas a associação que você fez com, ou seja, é um lance meio sintagmático, na sua apresentação, uma coisa veio depois da outra, né? O downscaling e o problema de escalabilidade, e aí o organismo modelo, né? Então, assim, a ligação das três coisas, eu acho que tem um potencial de elaboração teórica incrível, na verdade. Não que seja fácil, né? Mas eu acho que tem, e porque qual que é o ponto aqui? Quando a Tsing fala que o salto de escala, né, ele necessariamente desconsidera todas aquelas relações simbióticas que produzem a possibilidade da vida, e é por isso que, né, a monocultura devasta o solo, a resposta do agrônomo, do engenheiro, vai ser, tá bom, e aí, qual a alternativa então? Né? Então, esse é um ponto complexo, no sentido de buscar quais são efetivamente as alternativas. E essa é a questão de existir, de ter algum tipo de ferramenta heurística, né, em que a gente não sabe exatamente por que ao invés de eu ter simplesmente um modelo matemático, que é o que a meteorologia tem, né, seja um modelo estatístico, seja um modelo de modelagem física, né, das questões, você tem um organismo ali que funciona como modelo, né? Então, assim, a modelagem via organismo, ela mistura matemática com coisas imponderáveis e irredutíveis à matemática. Então, esse é um ponto interessante, né? A gente precisa inserir coisas que a gente não entende, mas que são fundamentais. E a dificuldade é conseguir provar para um engenheiro que existem coisas que ele ou ela não entendem, mas são fundamentais. E assim, como a biologia é muito mais pragmática, né? Enfim, a engenharia também é pragmática, mas existe uma diferença
em termos de que natureza de bricolagem, né, a engenharia faz e que natureza de bricolagem a biologia faz, particularmente quando a gente está falando de clima, né? Justamente pelo fato de que em coisas como geoengenharia os saltos de escala são monumentais. Mas, enfim, eu queria só fazer esse comentário de que tem alguma coisa incrivelmente poderosa nas associações que você está mapeando aí, né? E que, enfim, né? Eu acho que isso é interessante. Depois tem uma outra questão que eu queria te perguntar sobre a existência de escalabilidade, que a escalabilidade ela é uma prática, mas ela também é um ethos, né? Ou seja, existe a existência de escalabilidade na ciência é parte da ideia fundamental da coisa, né? Ou seja, a própria ideia de modelagem, a própria ideia de teorização. A gente pode ir dando passos atrás, vários passos atrás, cada passo atrás que a gente dá, a gente se aproxima de dimensões ainda mais cognitivas. Então, pode falar, uma modelagem implica escalabilidade. A gente dá um passo atrás e fala, não, qualquer teoria científica implica escalabilidade. A gente dá um passo atrás e fala, qualquer uso de categoria pela mente humana implica escalabilidade. E a gente entra na semiótica, né? Qualquer simbolização que a cognição faça implica escalabilidade, né? Então, é nesse sentido que a escalabilidade é um problema tão denso, né? Porque não é uma questão de sim ou não, né? Não é uma questão de, não, então escalabilidade não rola, né? E aí é que, eu vou parar de falar, né, para a gente poder conversar, mas aí as coisas que tem me... Esse é um dilema muito difícil, né, essa questão da escalabilidade. A Tsing colocou isso muito bem, mas a maneira como ela elabora o problema no livro, por exemplo, né, do cogumelo, funciona de maneira incrível, né, para questões de como a teoria social pode dar visibilidade para coisas que não são visíveis, etc. e tal, mas não responde anseios profundos de gente como, né, os seus pesquisadores ou os engenheiros, eu acho, né? Então, é nesse sentido que esse ethos da escalabilidade ele continua ali, né, e, como algo de tratamento difícil, né? Mas, enfim, né, isso é uma coisa complexa, e uma das coisas que eu tenho tentado pensar, né, quem é capaz de proteger a biodiversidade sem precisar da escalabilidade da modelagem? Existe alguém, né, que consegue aplicar a questão de ter habilidade de resposta, ou responsabilidade, as relações de vida, né, na escala em que elas acontecem, e ainda assim consegue viver em sociedade, promovendo a biodiversidade? A resposta recorrente do momento presente é os povos indígenas, né? Então, o que eu estou tentando pensar agora é o que é escalabilidade dentro da forma de pensar das ontologias indígenas, né? Quando você fala o coordenador do projeto, a grande ambição do coordenador do projeto é que o resultado se transforme em uma escala de tempo muito curta em política pública, né? Então, assim, esse divórcio entre a situação de pesquisa e a situação de aplicação da pesquisa, e de forma consequente, né, que a gente aprendeu a chamar de política pública e tal, é óbvio que essa distância ela é fruto da maneira como a escalabilidade é parte da genética, né, do DNA da nossa forma de entender a relação entre conhecimento e sociedade, né? Então, é nesse sentido que né, as ontologias indígenas são provocadoras, né, porque eles vivem uma relação muito diferente com a biodiversidade e, como Eduardo Vieira de Castro coloca num artigo que ele publicou em 2019, na Current Anthropology, né, tem um artigo de Vieira de Castro que chama On Models and Examples, que na verdade foi um seminário organizado pela Ana Tsing, e
e alguns colegas dela, né, e que o Verde Castro participou, a Haraway também participou, e o Verde Castro escreve o artigo que é o fechamento, né, como se fosse o resumo final do encontro lá, e ele elabora a ideia de anarquismo ontológico. Né? O anarquismo ontológico que ele elabora ali é antiteoria. Né? São exemplos como perguntar para o Andy, todas as pedras têm espírito, têm alma? Aí o Andy fala, sim. Aí você pergunta, e essa aqui tem alma? Aí o Andy fala, não, essa não. Né? Então existe um lance de antiteorização que o Verde Castro chama de anarquismo ontológico. Enfim, né, é muito difícil o tratamento dessa questão, né? Como é que essa questão de, ou seja, a escalabilidade é inerente à existência humana e da forma como a cognição se relaciona com a realidade ou não é? Né? E por isso que eu acho que o contraste com as ontologias indígenas talvez seja iluminador. Mas isso não tem nada a ver com a tua pesquisa, né? Mas o que eu acho que a tua pesquisa mostra é uma outra alternativa, né? Que é esse elemento heurístico do organismo modelo. Ou seja, é um lance ambicioso, né? Porque conecta climatologia com modelagem mais propriamente botânica, né? Vegetal. Então, assim, são desafios imensos, inclusive técnicos, né? Porque, como você mesmo disse, né? O acoplamento de módulos de modelagem dentro dos grandes modelos é sempre muito difícil, né? Realmente não é muito simples você... Nem mudar os parâmetros de um modelo é muito fácil, ainda mais acoplar alguma coisa de fora. Né? Isso envolve um trabalho computacional e de programação que é hercúleo. Né? Então, assim, o que você está apresentando tem, inclusive, essa dimensão técnica desafiadora. Né? Mas, enfim, eu acho que é um trabalho cheio de uma potência enorme de desenvolvimento de coisas interessantes para questões prementes do momento, né? Não só, obviamente, no que diz respeito à crise ambiental, mas também no que diz respeito a dificuldades conceituais e teóricas desse próprio grupo, né, de autores que a gente gosta de trabalhar. Né? Mas, enfim, parabéns, que é sensacional mesmo a pesquisa. E uma pena enorme, né, que o Rodrigo não está aqui, porque a pesquisa dele é muito legal também, né? E, enfim, coisas muito legais relacionadas a isso. É isso aí. Renzo, muito obrigada pelo seu comentário instigante. Eu sinto que talvez a gente tenha uma certa dificuldade de acompanhar essa conversa, porque eu acho que ela tem um corpo extensivo para além desse debate que a gente está fazendo aqui, né? Porque eu acho que muitas dessas questões têm sido discutidas no curso do Antropoceno, que o Renzo é um dos professores, e que eu sei que o Felipe está acompanhando. Então, enfim, eu vi aqui ressoar várias dessas conversas que talvez venham de lá, né? Enfim, como não tem ninguém inscrito ainda, quer dizer, eu posso me inscrever, mas acho que primeiro a gente deixa o Felipe reagir, né? E aí depois a gente abre para questões. Vai lá, Felipe. Tá, obrigado, Renzo, pelos comentários. Realmente muito instigante. E muitas coisas. E uma coisa que você falou sobre o anarquismo ontológico, eu preciso ver esse texto do Verde Castro, porque é uma coisa que sempre aparece lendo etnologias, aquela coisa clássica do tipo, no começo do mundo não tinha nada, a não ser jabuti. Né? Tipo, não tinha nada, mas tinha jabuti. Né? Sempre essa, de alguma forma, a cosmogonia da coisa. Né? E tem horas que o modelo parece assim também. É completamente anárquico. Mas só para responder as perguntas mais ou menos ponto a ponto, primeiro essa coisa da relação com o código, a minha formação de graduação original é a ciência da computação. Então, isso é um interesse que eu tinha desde o mestrado, assim, de como conseguir juntar um pouco as duas coisas. E isso levanta um monte de problemas metodológicos, né? Do tipo, o que eu ganho olhando para o código, né? O que eu ganho conseguindo entender alguma coisa do que está escrito ali, e se eu ganho alguma coisa ou se isso é um problema, né? E essas experimentações que eu
que eu tenho feito são muito simples, coisas do tipo conseguir rodar o código, né, conseguir rodar o modelo no computador já é uma tarefa assim complicadíssima, né? Na modelagem tem essa divisão clássica entre quem desenvolve modelo e quem é usuário do modelo, né? Que não necessariamente a pessoa que usa sabe como modificar as coisas. E é interessante que uma questão bem de etnográfica, o que eu consigo entender do código da modelagem não é necessariamente o que, obviamente, o que eles entendem do modelo, né? Porque o que está codificado ali são um monte de relações e de teorias e de dados ecológicos que eu não tenho a menor ideia do que significam. Mas o que eu tenho tentado olhar para o código é como uma espécie de múltiplas textualidades assim, ocorrendo ao mesmo tempo, né? Porque ao mesmo tempo que tem fórmulas matemáticas que eu acho que nem eles mais sabem o que significa exatamente o que está acontecendo, porque alguém que já terminou o doutorado fez e deixou ali, e se está funcionando é melhor não mexer nesse tipo de ideia. Também tem coisas como comentários do tipo, alguém precisa ver isso daqui porque não está funcionando. Tem referências bibliográficas do tipo, essa fórmula eu peguei. Uma clássica é a fórmula de calcular a fotossíntese, por exemplo, que é derivada de um artigo da década de 80, e que todos os modelos de vegetação utilizam essa mesma fórmula até hoje. É exatamente a mesma coisa desde a década de 80. E eu estou ainda num processo de entender de onde sai essa fórmula, né? Porque é uma história que você vai indo para trás e não acaba nunca, e você não entende de onde que mediram essas coisas para criar essa fórmula. Mas até agora, o que eu consegui entender é que essa fórmula deriva de uma espécie única de um cultivo de milho, né? E esse cultivo de milho é usado para calcular a fotossíntese de todas as plantas que existem no mundo nesses modelos, né? Só que tem que fazer uma escavação, né? Realmente uma genealogia da fórmula matemática, nem sei se faz muito sentido pensar desse jeito. Mas, então, a minha relação com o código é interessante porque é uma relação diferente da que eles têm com o código, né? Eu tenho uma relação, sei lá, textual, e eles têm uma relação que eles chamam de ecológica com o problema. Em relação desse modelo com o BESME, esse grupo ele surge, na verdade, de uma pessoa que se formou lá no INPE, em modelagem, então, com o Carlos Nobre e essa turma toda. Então, tem uma relação muito próxima no sentido da intenção de produzir essa capacidade de modelagem brasileira, mas ela não está muito ligada no sentido de acoplar essas duas coisas, né? Inclusive, é uma questão meio de tensão entre que tipo de pesquisa pertence a quem, né? E o INPE está sempre mais próximo lá do LBA, que é um outro grande projeto na Amazônia, né? E o Amazon Face parece que, por vezes, parece que corre um pouco por fora, assim. Mas isso é uma relação que eu preciso entender melhor ainda também. Porque o Amazon Face é um projeto bem mais novo também, ele está, parece, preocupado com outro tipo de relação, financiamento de pesquisa, do que o LBA ou o INPE estão preocupados. A questão da geoengenharia, isso é muito interessante, que é uma coisa que não aparece em momento nenhum no grupo, e é muito surpreendente, e toda vez que eu trago esse problema da geoengenharia, é sempre... Todo mundo concorda que é um problema e que não deve ser feito, só que ao mesmo tempo eles estão lá colocando um monte de dinheiro para ficar soprando CO2 na Amazônia por 20 anos. E é muito interessante que essa infraestrutura experimental ela é muito complexa, ela é toda feita sem concreto para não afetar o ambiente, né, é o que eles falam, toda uma arquitetura muito específica. Só que o grande gargalo do experimento é justamente não ter CO2 o suficiente para ficar soprando. Então, o que você tem que fazer é um desenvolvimento de uma indústria local de CO2 para poder fornecer CO2 para o experimento, porque não tem como você comprar CO2, sei lá, de alguma outra cidade e levar até o lugar do experimento, né? É sensacional, né, esse problema, você não tem CO2 suficiente no aquecimento global. E aí tem vários problemas nesse sentido, que é do tipo, que tipo de indústria que produz CO2 engarrafado, né?
é a indústria que queima madeira e faz carvão, né? Então, é esse tipo de indústria que você quer, né, criar desenvolvimento local na Amazônia, né? Não sei se é a melhor ideia. Essa ideia do downscaling, para mim, eu acho que é uma ideia muito interessante, porque ela bagunça muito todas as discussões de escalabilidade, porque eu acho que as discussões de escalabilidade, principalmente pensando no que vem da Tsing e da Haraway, acho que tem por trás muito uma preocupação de democracia, sabe? De uma questão política direta, de como é que faz para não só a política, mas a natureza não ser top-down também, né? De alguma forma. Acho que tem uma certa história de uma política mais participativa nessa ideia do conceito. E nas ciências do clima é muito ao contrário, né? Como você falou, não existe organismo modelo para climatologia, né? A molécula e a atmosfera total é a mesma coisa, né? Não tem essa divisão. Então, tanto faz a direção que isso está acontecendo, né? E na biologia tem, acho, uma questão histórica muito específica do desenvolvimento, onde esses organismos são muito importantes para saber meio que, não é analogicamente, né, saber o corpo humano através de uma analogia com outro corpo, né, mas acho que o modelo é uma figura de linguagem própria, né, que não é nem análoga e nem metafórica, né. Mas aí a palavra vira um problema para explicar que tipo de relação é essa, né. E aí eu estou pensando, por exemplo, nos 1600, todos os experimentos de você ficar puxando o tendão, sei lá, de um músculo de um sapo para ver o que acontece, aplicando corrente elétrica para ver o que acontece, né? O Alexander von Humboldt fazia isso para aprender biologia, e é esse mesmo sapo que é usado como organismo modelo até hoje em pesquisa genética e de fisiologia, por exemplo, né? Então, esses organismos, eles são companheiros do nosso conhecimento biológico há muito tempo, né? Por isso que eu acho que eles têm muito poder também, não só explicativo, histórico, né, mas para frente, né, porque eles não vão ser abandonados, né? A disciplina depende desses organismos muito específicos, são organismos vivos que fazem muito trabalho na biologia, né? Trabalham para a biologia. Eu acho que eu vou parar um pouco para deixar as pessoas perguntarem, não vou ficar falando infinitamente. Mas obrigado, Renzo. Bom, então a gente tem 3 pessoas inscritas. Felipe, pode começar. Felipe tem uma pergunta para o Felipe. Nossa, eu fiquei confuso agora. Tudo bem. Bom, acho que primeiro fiquei encantado com essa apresentação, Felipe. A gente sempre está conversando aí no grupo de Dive ali, mas eu acho que nunca tinha visto essa apresentação. Acho que a gente conversou alguma vez, mas eu gostei bastante também. E agora eu tenho uma pergunta, assim, que é mais dentro de relação ao modelo, mas complicando ele pela implosão, né? Então, eu fico me perguntando muito, eu não conheço tanto de modelagem, não é da minha área, eu sei um pouquinho de ciência dos dados, mas o que eu imagino é que depende muito de uma unidade, né, fixa. Você precisa de uma unidade para você construir dados, para depois chegar a essa certa modelagem. E a minha pergunta é exatamente o que entra de comunidade nesse modelo, porque o que você apresentou parece muito que eles colocam como só as espécies vegetais, né? Só que eu fico perguntando, se está colocando no modelo de uma floresta, a floresta não é só de árvores e de espécies vegetais. Tem, por exemplo, mais tão importante quanto são, por exemplo, os insetos, os artrópodes, ali que são 70% da biodiversidade da Amazônia, por exemplo. Isso quando fala, por exemplo, povos indígenas também, que representam a biodiversidade. Então, eu fico perguntando um pouco como eles lidam, de certa forma, com essas unidades que não entram dentro desse modelo, porque, tudo bem, você está testando, o que você falou, um projeto de geoengenharia para emitir carbono, mas você vê o efeito pelas espécies vegetais, que eu entendi. Mas eu pergunto, e para as espécies não vegetais? Todos os outros, os insetos, das relações entre os patógenos, como que ficam dentro dessa equação? Como é problematizado por eles, ou se não é colocado? Então, eu pergunto mais isso até para a relação do como você constrói esse organismo modelo, porque eu vejo essa aproximação também com a da Margulis, de você ter esse organismo que, ao mesmo tempo, não é um organismo
uma espécie muito definida, mas você tem relações internas com outros organismos aí. Aí eu penso nisso até mais para complicar o modelo, para começar primeiro não pelas unidades, mas por outras coisas para você chegar na unidade, né? Enfim, eu acho que ficou um pouco confuso na pergunta, mas no comentário geral é um pouco isso, mas agradeço de novo a apresentação. Magda? Oi, Felipe. Não, um comentário rápido aqui que me ocorreu, te ouvindo e depois ouvindo Renzo e Felipe aqui comentando. Eu acho que tem, né, na antropologia essa questão do modelo, ela passou por várias fases, né? Então, em vários momentos a gente pensou, acho que do ponto de vista metodológico também, né, sobre a questão dos nossos próprios modelos, acho que isso, né, que o Renzo falou a partir da ideia de escala, né, no limite todo modelo, e não só o modelo, mas a categoria né, e os símbolos, os signos têm a sua própria escalabilidade, né? Eu gosto muito da discussão da Straturn também sobre a escala, né? Ela consegue, com exemplos etnográficos, ela consegue mostrar a nossa mudança de escalas, né? Então, como é que a gente passa de uma coisa para outra, e isso que você falou especificamente sobre a relação, né? Eu acho que a Tsing aprendeu muito com ela também, né? Então, naquele livrinho que chama Relation, né? Que ela fala só sobre a questão dessa implicação da relação, né? Que, por um lado, ela implica sempre uma relação com algo, né? E esse algo do ponto de vista empírico, relacional, mas também que compõe o modelo, né? Como é que a gente cria relações entre os termos, né? Então, esse então, assim, eu vejo essa potencialidade, né, que eu acho que o Renzo bem comentou aqui do seu trabalho, de uma espécie de reflexão que vai para além dos seus dados, ou do seu campo empírico, e pensa também sobre esse modo próprio, né, que dialoga também com um tipo de modelagem que é diferente dessa, mas própria, talvez aí não só das ciências sociais, mas da antropologia mais especificamente, né? E aí eu me lembrei daquele texto que, enfim, não tem nada a ver diretamente com o seu trabalho, mas eu fico pensando como seria um diálogo, né? Com aquele texto clássico do Schneider que chama Some Models in the Models, né? Que saiu lá na revista How, acho que foi uma reedição, né? E ele fala ou, né, Some Models in the Models, or How the System Really Works. Né, então, e aí ele está pensando sobre o sistema de parentesco, né? Então ele vai trazer, ele está questionando, né, essa ideia de modelo dentro da antropologia, né? Então, eu acho que essa possibilidade, né, da gente olhar para o modelo como um fazer também, uma forma de fazer, né? E os antropólogos também fazem antropologia a partir dos seus modelos. Né, então, como é que os seus interlocutores também fazem o que eles fazem, né, essa produção de conhecimento a partir de modelos próprios, né, e pensar o modelo como essa constituição que permite conhecer o mundo, então, né, o modelo como uma forma de se ter acesso ao mundo, né, de maneira mais ampla. Então, eu só me lembrei aqui desse texto, e acho que a grande questão, né, que o Schneider desenvolve lá é talvez essa reflexão em relação às unidades, né, isso é um problema, né, como é que a gente define as unidades e como é que as unidades também nos levam à comparação, que é algo que você não aborda especificamente, mas que muito provavelmente em algum momento do seu trabalho vai aparecer o problema da comparação, né, o modelo serve para comparar. Né, então, o que está sendo comparado no modelo, né? Qual o tipo de comparação que se pretende com a elaboração desses modelos? Então, acho que isso é algo que talvez apareça também. Você, né, traz alguns dados já sobre isso, algumas inquietações suas, né? Bom, mas então esse mesmo modelo serve para tudo, né? Então, será que a gente precisaria de muitos modelos? E aí, no limite, a gente precisaria de um modelo para cada coisa específica, porque é como se cada situação derivasse o seu próprio modelo e que não necessariamente é compatível com as outras situações, né? Então, como é que a gente produz também a compatibilidade desses modelos analíticos, né? Então, achei super interessante, acho que tem, enfim, muito para pensar também no nosso próprio fazer, né? Acho que na nossa própria forma de produzir o conhecimento também, né? Obrigada, Felipe.
Bom, meu comentário ele vai um pouco na linha do que a Magda trouxe, porque eu estava justamente também enfrentando esse problema das escalas recentemente, e ele é complexo por várias razões, né? E uma delas é que eu acho que a Strattern fala de dois movimentos, né? Então, a gente falar de escala é falar de duas coisas. Eu acho que, por um lado, ela é a possibilidade de analogias, né? Então, por exemplo, no mundo indígena, é o modo como o cosmos e corpo se espelham, né? Enfim, como partes de corpo são analogia do cosmos ou vice-versa. Então, essa é uma dimensão da escala. E a outra dimensão da escala tem a ver, que remete ao próprio conceito de cultura, né? Ela fala, que tem a ver com a linguagem, né? Enfim, qualquer tipo de simbolização, como o Renzo falava, né? Que implica a escalabilidade, né? E aí, nesse sentido, para a Strattern, a escala se evidencia nos contrastes, né, entre sistemas muito ou pouco produtivos. Aí, então, é quando a escala remete a empreendimentos que são mensuráveis e que variam no ambiente, ou seja, daí é a própria relação com o mundo, né, o modo como o mundo é performado e, enfim, compreendido, que ou emerge nas relações, que dá essa medida, né? Então, a própria compreensão de ambiente se torna essa medida, né, para Strattern. E aí ela fala, a Terra fornece uma medida de sua própria extensão e fertilidade. Os produtos, por sua vez, são a medida da escala do empreendimento de um indivíduo. E aí, nessa apreensão do termo, as escalas são artefatos culturais e a cultura se caracteriza pela repetição ou replicação de ideias. Eu fiquei, assim, muito bagunçada, né, porque eu acho que no meu campo, a dimensão de escala, ou então o modo como o corpo é feito, modelo, enfim, se dá de uma maneira um pouco diferente do seu campo, né, então, enfim, quanto mais eu penso sobre escala e escalabilidade, porque eu acho que, por um lado, tem essa dimensão política, né, que a Ana Tsing traz, e da importância de a gente... Porque a escalabilidade é um empreendimento que necessariamente compromete a diversidade, né, então, enfim, então tem lá uma preocupação, como o Felipe bem colocou, que remete a e acho que no caso biomédico, isso tem a ver um pouco como os modelos falham, né? Então, enfim, o modo como a gente produz um corpo fisiológico padrão, baseado em medidas estatísticas, né, em estatísticas populacionais, que que não são, que são passíveis de falha, né? Então, é um medicamento que não funciona, ou, né, não funciona com todas as pessoas, ou causa muitos efeitos colaterais, enfim, né? Tem sempre o que escapa do modelo, né? Que eu acho que essa dimensão política que interessa mais. Mas, além disso, ela é muito própria do empreendimento humano de fazer o mundo, significar o mundo, né? Enfim, então é muito complexa. Não sei muito como aproximar essas dimensões de escalas também. Também é uma outra coisa complexa na minha cabeça. Mas eu fiquei muito querendo te ouvir falar, Felipe, sobre algumas coisas que apareceram, várias citações que você trouxe e não elaborou, né? E uma delas foi uma citação da Spivak, eu não estou achando aqui, mas você lembra qual que era? Que assim, você nem comentou. Eu fiquei muito interessada em te ouvir falando sobre isso. Acho que o Marcos escreveu, né? Marco? Ele estava com um problema na internet. Oi, vocês estão me Você se ouvindo? inscreveu? Ah, não, foi o Renzo. O Renzo antes. Mas vocês não querem deixar o Felipe falar, depois a gente faz outra rodada? Pode O que vocês ser. acham? Pode ser. Eu acho melhor. Eu acho melhor também, porque foram páginas de anotação aqui no Google. Voltando na ordem. Obrigado, Puga. É legal, né? A gente ficou meses e meses encontrando toda semana para ler a Origem das Espécies de cabo a rabo. E aí só agora que você vê
minha pesquisa, porque eu já vi a sua. Então, você perguntou sobre essa a unidade do modelo, né, na ideia de que tem mais coisa do que vegetal na vegetação, né? Que talvez essa outra parte não vegetal seja tão importante quanto a vegetação. Isso é interessante, porque no modelo, nos modelos de vegetação de forma geral, só existe vegetação, não existe mais absolutamente mais nada, né? Não existe inseto, não existe fungo, não existe animal, não existe nada além de vegetação. Inclusive, uma coisa muito interessante é que não existe rio também no modelo da Amazônia. Não existe. Isso é sensacional, imaginar, porque não faz o menor sentido na nossa cabeça, né? Só que o interessante é que existe uma série de processos de validação desse modelo, que é normalmente por comparação a projeções de outros tipos de dado. Por exemplo, um clássico para verificar se está tudo mais ou menos funcionando é você comparar a plotagem dos dados de biomassa do modelo com os dados de biomassa de satélite, por exemplo, né? E todas essas fórmulas sobre aonde tem fotossíntese e onde não tem, dentro do modelo, elas acabam produzindo uma plotagem, né, uma mancha verde no mapa da Amazônia, né, que tem os sulcos dos rios principais, mesmo assim, mesmo não tendo, né? E isso é muito fantástico, isso é sempre uma surpresa quando aparece nas reuniões, quando alguém mostra esse mapa e alguém fala, nossa, mas não tem mapeado onde é o rio, por que aparece isso? Aí ninguém nunca deu uma resposta muito boa, assim, do tipo, não, é por causa disso, né? Mas é porque, né, indo um pouco para o que a Magda falou, todas as etapas do modelo são sempre feitas em comparação a um monte de outros, né, que eu chamei meio precariamente de hiperobjetos, né, que eu não sei como chamar isso ainda, mas são essas projeções que apontam para um monte de dados diferentes e médias parciais e limpeza de dados e etc. Então, a unidade realmente só existe a vegetação, e nem é exatamente a vegetação, né? E nem as plantas, porque no modelo o esquema que o modelo usa, não existem indivíduos no modelo, por exemplo. É como se cada célula de grade de 25 por 25, alguém faz aí a matemática, é que eles falam em termos de graus, né? Meio grau, que é o tamanho da célula de grade, o que existe, na verdade, é uma grande folha. É como se toda essa célula fosse ocupada por uma folha gigante, onde cada pedaço da folha reage de uma forma diferente. Então, são sempre esses instrumentos analógicos para explicar o modelo, são muito diferentes dos elementos de funcionalidade do modelo, né? Isso é outra coisa interessante também. Mas é muito, e quando eu confronto eles com essas questões, eu tipo, poxa, mas está faltando um monte de coisa nesse modelo de vegetação, né? E aí, né? Tem essa historinha interessante que faz muito tempo que aconteceu no campo, que é eu perguntei, né, poxa, mas e todas as outras coisas que não cabem, né? Aí a resposta foi que o modelo ele não tem como objeto simular 100% a floresta. Porque quando eles vão para campo, fica todo mundo perdido, e não tem por que eles ficarem perdidos do mesmo jeito no modelo. Por que eles vão fazer uma coisa para eles ficarem perdidos igual, né? Só que essa historinha foi bem no começo do meu campo. Assim. Só que depois de 2 anos acompanhando eles, todo esse desenvolvimento, eles estão tão perdidos quanto dentro do código do modelo, quanto eles estão nas raras vezes que eles vão fazer trabalho de campo na floresta. Né? Nesses 2 anos, eles foram 2 vezes para Manaus só, né? Então, existe uma distância. E eu não sei se isso é um tipo de resposta, mas a ideia é que, diferente do que a gente imagina, esse desejo da modelagem não tem necessariamente essa coisa da simulação completa, né? Para eles é uma questão muito prática do tipo, eu quero estudar essa variável, então qual é o mínimo necessário para eu conseguir ter qualquer variação sobre essa variável, né? Essa dimensão de simulação, acho que vem muito mais de uma crítica mais geral, assim, ou talvez a outros modelos de modelagem que não necessariamente
da modelagem ambiental, talvez. Mas é interessante pensar como que elas contaminam a nossa percepção sobre os modelos. Né? Mas obrigado, Puga. Da Magda, nossa, muito obrigado pelos comentários, porque eu sempre penso como pensar com tudo que a Strategy traz, mas é sempre meio overwhelming, assim, né? de colocar tudo meio junto, sem passar muito rápido, né? Mas eu concordo com você, porque talvez se a gente pensar em modelos, a Strategy, né, é a pessoa principal para pensar como que ela pensa modelos a partir de outros modelos, né? Ela está pensando em modelos, sei lá, modelos ocidentais a partir de modelos polinésios, etc. Né? Então, eu acho que ela traz uma ideia de escala que é muito rica, e eu acho que vai talvez não muito mais além do que a Tsing está trabalhando, porque eu gosto da Tsing porque ela está trabalhando a ideia de escala de um jeito muito esquemático, que é prático no sentido de que se assemelha com a praticidade que o pessoal da modelagem está trabalhando com os problemas de escala. É isso que me fez aproximar da noção dela de escalabilidade, ao invés de tentar colocar a Strategy para trabalhar as ideias de escala da modelagem. Né? Mas o meu objetivo é trazer ela para conversar junto, porque eu acho que enriquece muito, mas eu ainda estou meio patinando, assim. Isso é um problema da minha formação de computação, porque um monte desses clássicos eu não li, e aí tem que fazer o dever de casa mais tarde, assim. E eu não conheço esse texto do Schneider que você falou, mas com certeza eu vou buscar, porque uma coisa que aparece muito na modelagem é uma relação de que o modelo tem sempre um outro modelo dentro dele, sabe? Ele nunca começa do zero, ele sempre incorpora alguns pedacinhos de outros modelos, e é exatamente isso que você falou. No fim das contas, o modelo é uma forma de fazer, né? E ele é principalmente uma forma de fazer comparação. Isso você tem absolutamente, é exatamente isso. Mas aí é para outra outra apresentação, e as comparações são múltiplas. São comparações internas com os próprios dados, são comparações com resultados diferentes de rodadas diferentes, porque toda vez que você roda um modelo, ele dá uma resposta diferente, porque ele tem um monte de coisa de randomizados dentro dele para criar diversidade, né? Então, você tem toda a razão. E como que, né, isso é uma coisa que eu penso muito no meu trabalho, como que trabalhar com esse modelo ajuda a gente a entender as formas de fazer dos nossos modelos, que às vezes são explicativos, às vezes são especulativos, às vezes são só analíticos, ou às vezes são muito práticos, né? Como que a gente pensa esses modelos todos ao mesmo tempo, né? E aí eu não sei. Mas obrigado, Magda, pelos comentários. Eu vou atrás desse texto do Schneider, com certeza. E, Marisol, eu acho muito interessante sempre que alguém fala, sempre que alguém fala sobre como que encontra as escalas e a escalabilidade do próprio campo, porque sempre parece muito diferente, né? Dificilmente parece que a gente está falando da mesma coisa, né? E isso é muito intrigante. Né? Isso que você estava falando de como que nas ciências biomédicas são são as partes do corpo que escalam para as outras coisas, aí pensando nas diversas cosmologias, como que são as partes do corpo que escalam para explicações do cosmos, né? Não precisa nem ir para cosmologias não modernas, né? Coisas católicas super fazem isso, né? Coisas mais antigas da Europa super fazem isso. E eu não sei, a gente fica talvez preso nas discussões de escala dentro dos confortos dos nossos objetos, às vezes. Né? E aí é difícil dar esse passo sem ir discutir escala num sentido muito abstrato, né? Que não faz sentido para nenhum desses estudos, são sempre muito específicos que nas nossas etnografias, né?
E sobre a Espiva, que foi lendo ela, na verdade, que me trouxe essa ideia de planeta. E a citação é que ela fala que o globo ele existe dentro dos nossos computadores, né? Que ninguém mora no globo. Ele é uma figura constituída nessas infraestruturas digitais, principalmente, né? E ela fala que nesse mesmo texto da década de 90, ela fala que o globo é o símbolo do Banco Mundial. Ele é uma esfera lisa com linhas que antes eram os trópicos, antes eram como é que chama os outros, gente? Capricórnio e Câncer. Esqueci a palavra, tudo bem. Né? Que antes eram essas coisas e hoje eles seguem, esse desenho segue uma outra lógica, né? Que são dos sistemas georreferenciados, sistemas informacionais georreferenciados. Né? Então é um outro desenho, né? São outras técnicas de desenhar o mundo. E ela está falando isso pensando em imigração de pessoas não europeias na Europa. Então, ela está pensando numa questão muito específica sobre como está sendo redesenhado essas divisões, né? E recomendo esse texto para todo mundo, é muito legal, apesar de ser da década de 90, já faz um tempinho, é muito sensacional. E o que ela está fazendo ali é muito parecido, inclusive, com o que a Haraway faz no Staying with the Trouble, de pensar o planeta como uma ficção especulativa de capacidade de resposta. Porque ela está pensando em o que os países europeus que sempre receberam muitos imigrantes mais europeus vão fazer agora com um monte de gente que não é da Europa chegando lá. Será que serão tão cosmopolitas quanto sempre foram, né? E o que faz para criar outro tipo de relação? Recomendo quem não conhece isso. Porque às vezes a gente só lê o do subalterno, né, da Espiva, que tem tantas outras coisas interessantes. Acho que é mais ou menos isso, gente. Aliás, essa conversa me lembrou, né, deixa eu só fazer um comentário, que você me indicou um livro que o Latour e o Schaffer organizaram recentemente, The Body Politics, não, A Book of the Body Politic, cuja capa é um corpo mapeado pelos signos do zodíaco, né? Eu acho que agora tem Renzo e Marco inscritos. Marco, fala primeiro, que eu já, enfim, falei tanto, né? Quero correr o risco de... Mas a gente adora ouvir você, Renzo. Aliás, estou super afim de ouvir sobre essa coisa que você falou do pensamento ameríndio, mas eu fiquei pensando, escala é um conceito tão da nossa ciência pós-renascimento, né? Enfim, já quero conversar sobre isso depois, mas... Alejandro também. Para o Felipe, eu perdi, gente, peço desculpas, eu caí um pedaço ali, então não sei se já falou disso, mas especialmente ouvindo o Felipe, escutando o Renzo falar sobre, né, e pensando o que é um organismo modelo. Me parece, Felipe, que a sua questão, às vezes, é menos a modelagem e mais a prática científica, né, e o que isso, como se constitui essa prática, o que é produzir conhecimento. Então, eu sempre gosto do seu trabalho, porque ele vai em algumas obsessões que eu tenho também desde sempre, né? Mas, pensando modelo e organismo modelo, eu teria uma provocação, assim, eu não acho que organismo modelo talvez seja a melhor maneira de pensar o que você está querendo pensar. Porque eu entendo, eu estou pensando isso junto aqui com vocês, que um organismo modelo, ele é analógico em comparação com um modelo computacional, que é algo digital. E essa diferença faz diferença aqui, porque quando eu estou analisando um sapo, uma drosófila e tal, não é um modelo computacional no sentido de que um modelo computacional quer se colocar, que é de reproduzir determinadas variáveis e determinadas relações, quanto mais próximo eu puder do real, né? O modelo animal, ele é uma analogia sempre, ele
carrega todos os problemas de uma analogia, que é, eu posso extrapolar, veja a vacina, né? Eu posso injetar vacina e remédios primeiro né, in vitro, depois eu vou complexificando. A gente carrega isso desde a Europa medieval, né? Até chegar no primata, até chegar no ser humano. Mesmo o ser humano é analógico, né? Porque um ser humano tem que representar a humanidade, vai ter sempre incerteza. Mas o modelo computacional, ele está se colocando como uma coisa diferente disso. É uma pergunta e um comentário ao mesmo tempo. Então, será que não se trata muito mais de in vitro, in vivo, no seu caso, do que organismo modelo? Ou seja, o modelo computacional é muito mais uma tentativa de fazer experimentos in vitro no digital, no mundo virtual. Nem é in vitro especialmente, mas é muito mais próximo do in vitro do que qualquer outra prática que a gente conhece, mas é uma coisa própria, é um âmbito próprio, em relação ao que é o Face, que é uma coisa em vivo, com os problemas que carrego em vivo, de eu ir para campo e de eu fazer... Então, é mais um experimento do que pensar a Amazônia como... Não sei. Então, estou colocando um comentário junto com uma pergunta. E... porque eu estou pensando, né, o Renzo colocou isso também, tem uma política aí, né, uma política de trazer a Amazônia para o centro, que é uma estratégia de trazer a nossa ciência para o centro. Então, uma coisa anda junto com a outra. Então, a Amazônia aí entra, mas eu não acho que eles fazem isso através do organismo modelo. Eu acho que está correto isso, apontar isso, e é importante, é uma coisa que o Jean começou a fazer, então, no seu caso, tem um pouco disso para entender o experimento. Aliás, eu sempre acho que a gente precisa falar mais sobre a ciência na Amazônia e o sistema global, né, a ciência como sistema global aí. Mas eu não sei se o organismo modelo dá conta do que você está fazendo. Então... adoro também pensar organismos modelos, adoro o que isso faz, assim, faz a gente refletir, mas estou jogando isso para você para ver o que você acha. Acho que não tem mais ninguém inscrito, pode responder, Felipe. O Renzo, você vai falar de novo? Tem o Renzo. Deixa eu falar umas coisinhas. O Felipe, na sua resposta, né, você falou ali que você estava em dúvida se trabalhar com código te ajudava ou te atrapalhava, né? É óbvio que a gente não resolve todos os problemas do mundo numa tese de doutorado, e por sorte existe vida pós-tese, né? Então, assim, tome nota de tudo, porque um bocado de coisa você vai fazer depois, né, do doutorado, nem tudo vai caber no doutorado. Mas eu acho que, enfim, né, a imensa maioria das pessoas nas ciências humanas olha para o modelo como se fosse uma coisa muito mais, como eu posso dizer, bem acabada, homogênea, lógica, do que ele é efetivamente, né? A sua descrição foi sensacional, né? O modelo ele é muito bem documentado, ele é feito a 1000 mãos por pessoas em momentos diferentes, cada um documenta o que fez de maneira heterogênea, e aí quem vem depois não entende direito o que quem fez antes, e aí a questão de ver se a coisa funciona ou não é empírica, então se está funcionando, maravilha, mesmo que eu não entenda o que ele está fazendo, né? Ou seja, não existe modelo que não seja uma gambiarra. Isso, o próprio conceito de gambiarra já, né, é justamente um antimodelo, num sentido mais metafísico, né? E, aliás, tem um texto da Fernanda Bruno, lá da UFRJ, em que ela discute o conceito de gambiarra, né, num diálogo com o Latour, né? Mas eu acho que, em algumas análises, isso é fundamental, né? Quando eu discuto, por exemplo, fazer etnografia online, né, nas redes sociais e tal, e eu falo para meus alunos, alguém pensa em fazer uma etnografia, né, em algum lugar, sem entender
a organização espaço-temporal de onde está, né? Enfim, tem lugares perigosos que você não deve ir, tem uma lógica espacial que organiza relações sociais. Então, quando a gente faz etnografia, de uma certa forma, a gente entende essas questões. Nem sequer, né, no caso de etnografia como a minha e da Marisol, que portas que você não pode entrar, né, que reuniões que você não vai estar, enfim, como é que a hierarquia se reflete em espaço, em tempo, etc. e tal. E aí, de uma certa forma, no mundo digital, isso se dá via algoritmo. O algoritmo é a topografia das coisas, né? E aí um bocado de gente acha que não, só fica olhando, né, o feed de notícia e pronto, já documentou tudo e está ótimo, né? E, por sorte, tem um bocado de debate agora a respeito desse documentário, né, que surgiu agora, esse docudrama, né, o Enigma das Redes, problematiza isso, tem mais gente pensando nessas questões agora e tal. Por isso que eu acho que talvez não esteja na sua tese, mas eu acho muito interessante, é uma discussão metodológica, e se em algum momento você decidir pensar nisso e escrever sobre isso, né, porque você tem essa formação híbrida interessante, né. E aí eu queria botar só eu tenho todo o interesse em continuar conversando, viu, Marco, com relação àquela questão das ontologias indígenas. É óbvio que não faz o menor sentido, né, usar categorias não indígenas para dar sentido para analisar o mundo indígena, mas no momento em que o mundo indígena é apresentado como modelo no debate planetário sobre sustentabilidade, como a Unesco tem feito, e a ONU tem feito, e o IPBS tem feito, né? Acho que deu uma travadinha, Renzo. Oi, Renzo. Estão me ouvindo agora? Sim. Sim. Eu caí, na verdade, desconectou e reconectou. Bom, o que eu estava dizendo assim, né, não é necessariamente uma questão no diálogo com os povos indígenas, mas é uma tentativa de tentar entender como que o conhecimento indígena ele é apresentado e incorporado em debates mais amplos a respeito de sustentabilidade, né? E por que como é que os fóruns internacionais e interdisciplinares sobre essa questão de sustentabilidade entende essa ideia de que não, o conhecimento indígena pode ser, né, um recurso fundamental para a gente lidar com a questão planetária, dado o fato de que muito rapidamente, né, o pensamento intuitivo das pessoas com quem a gente trabalha é o seguinte: eu escuto o que o indígena vai me falar, depois eu vou para o laboratório testar para ver se funciona ou não, que é o modelo indústria farmacêutica, né? Quero achar o princípio ativo das coisas, e sabendo que o xamã não sabe o que significa princípio ativo, mas ele tem aquele conhecimento prático ali. E aí o que eu acho é que talvez tem outras questões, né? O próprio debate sobre escalabilidade, falar sobre ontologias indígenas com gente pensando sustentabilidade fora do meio indígena pode ter repercussões interessantes, mas isso é uma coisa que eu tenho pensado, né? Saiu uma coisa minha agora na American Anthropology, eu vou te mandar, Marco, que fala sobre isso, né? Mas a gente está te ouvindo. Você está me ouvindo? Porque apareceu uma mensagem aqui, você perdeu sua conexão de rede. Bom, enfim, eu quero falar o seguinte, no ano passado saiu uma matéria de alguém em algum lugar dizendo o seguinte: a teoria social vai desaparecer. E enfim, é um troço bombástico, né? Porque todo mundo perde emprego, né? Mas qual que era a ideia ali? Por que vocês estão me ouvindo? Alô? Sim. Não parou nem um minuto, Renzo. Pode... tá bom. Então, a ideia do artigo, depois eu posso mandar para quem quiser. Foi só falar que... Agora a gente não está te ouvindo. Deixa eu mandar um zap aqui. Nossa, a gente está muito instável hoje. Claro, né? Tá. A Sara caiu. Acho que tá tendo assim... Sabe aqueles coisas Star Trek? Vai tendo uma onda que vai derrubando. Deve ter passado por aqui, passou por São Paulo. Hã? É dia de chuva. Ele caiu geral.
Ai, que chatinho, né? Será que a gente... Bom, Felipe, se você Será que... quiser ir reagindo aí a uns comentários, depois se o Renzo conseguir... acho que ele caiu mesmo, ó. É, Mas não sei também se faz caiu. sentido a gente terminar, continuar essa conversa sem ele, né? Daqui a Então, pouco ele, talvez a gente possa esperar um minutinho também, né? daqui a pouco ele volta. Porque tá uma conversa super de especialistas, né? Pois é, tem que aproveitar, né? Quando é que tem tanta gente assim reunida? Uhum. Tinha mais perguntas, será? Não? Acho que não tinha mais ninguém inscrito, pelo menos. Eu vou fazer só um comentário enquanto o Renzo não chega. Felipe, a hora que você estava falando dos globos, né, dessa visão, né, dessa figura, né, do globo, você leu aquele texto do Ingold de globos e esferas? Uhum. Porque eu me lembro, eu pensei nisso quando você estava falando, e eu fiquei muito curiosa com esse da Spivak. Eu vou, inclusive, você vai mandar o link para Marisol, eu quero também, não conheço, é verdade, eu só li o subalterno. Pode o subalterno falar, né? Que é o que a gente lê. E fiquei lembrando disso quando você falou dessa perspectiva do Ingold, desse mundo observado, desse mundo habitado, né? E como é que a habitação, né? Esse mundo vivido, ele é, de alguma maneira, uma recusa do modelo, né? Então, porque não implica esse distanciamento, né? De você ver as coisas à distância, para poder compreender, né? Você compreende só o que está ao redor. Então é interessante, né? Pensar como é que porque aí o Ingold vai mostrar como é que isso estava lá atrás, né? Nas primeiras navegações, então talvez muito antes desse exemplo que você trouxe da Spivak. Eu não vou tomar tempo, não. É uma provocação que me mobilizou muito ao ano passado, que é um artigo, não lembro nem quem foi que escreveu, que diz o seguinte: quando a gente tiver Big Data, sensores produzindo bases de dados sobre tudo, e aprendizagem de máquina e computação quântica, a gente vai estar testando correlações em tempo real o tempo inteiro, não vamos precisar de teoria social mais. Então a ideia ali era que a teoria social ia desaparecer, ia ser trocada pela capacidade computacional de calcular correlações em frações de segundo, né? Em cada momento, dizer o que a gente teria que fazer e tal. E isso coloca uma chave complexa, né, na relação entre modelo e teoria. Mas, enfim, quem tiver interesse nisso, eu posso mandar um artigo depois. Mas, enfim, queria só dizer para o Felipe que foi sensacional e que se me mantém informado aí do teu percurso, que vou ter todo o prazer em acompanhar. Obrigado, Renzo. É muito legal ter a oportunidade de você discutir o meu trabalho também, muito enriquecedor, sem dúvida, muita coisa para pensar. E só para terminar, então, a mesa, o Marco tinha falado sobre como ele não acha, talvez, que essa coisa do organismo modelo seja interessante para pensar o modelo computacional, pensando que um talvez seja mais atrelado com essa coisa analógica e o outro com o digital, né? Talvez não seria melhor pensar nessa outra dualidade que é o experimento em vivo, in vitro. Eu não sei, eu acho que o organismo modelo tem limites e muitos para ajudar a pensar a questão da modelagem, mas ao mesmo tempo o que eu gostei de pensar com ele é que ele traz uma materialidade de volta para o problema da modelagem, porque por vezes parece que o modelo ele é só uma brincadeira computacional ou matemática, e apesar dele ser isso, e ele também ser um instrumento para ensinar os doutorandos a como fazer ecologia, como praticar a ciência ecológica, ele também está falando sobre uma coisa muito específica, né? Na filosofia da ciência que eles fazem mais essa divisão assim da modelagem, que é tipo target, object, e tipo, né, pensando ao invés de ficar falando representação, né? Mas para pensar isso, mas né, o organismo dele me ajuda a pensar uma coisa e ele atrapalha um monte de outras, né? Você tem toda a razão, Marco.
Só que, ao mesmo tempo, eu penso como que, mesmo com toda a revolução de dados que está tendo na biologia já faz um certo tempo, né? Principalmente desde o projeto Genoma, pensando lá com o Rio Gartner, essas coisas, os organismos modelos continuam muito importantes e hoje eles são meio que uma confluência, assim, entre um monte de databases e a coisa analógica material, né, do bicho, né, que fala. Então, eles também não são só analógicos, já faz um certo tempo, né. A Leonelli tem um trabalho longo sobre essas revoluções o que essas revoluções de dados fazem com os organismos modelos na biologia, que é bem interessante. Dá até para pensar esses organismos como coleções de fatos científicos, né? Sejam eles digitais ou anatômicos, ou etc. Né? Então, começa a bagunçar, mas eu acho que você tem razão no sentido de que a biologia vai abandonando um pouco esses organismos e criando outras coisas para trabalhar, né? Pensando nessas coisas mais de fronteira, assim, meio minoritárias, a ideia de holobionte ao invés de indivíduo, né? Para trabalhar na biologia, por exemplo. Mas eu concordo. Né, acho que ele me ajuda num sentido muito específico, que ele bagunça um pouco as ideias de escala que a Tsing está trazendo, pelo menos para mim. E eu acho que essa era a última questão. E, Renzo, põe aí o texto que você falou do fim da teoria social. Porque se quantidade de dados resolvesse teoria, né, a climatologia já tinha resolvido a teoria do clima há muito tempo também. Obrigado, gente. É isso, Felipe? Acho que é isso. Tá. Não, eu ia encerrar assim falando que é bom, assim, de repente não é nem jogar fora a ideia de modelo, mas talvez definir melhor aonde ajuda, onde não ajuda. E também isso que você falou, eu acho muito importante. Você e Renzo estavam batendo bola com isso, que é um modelo não é só um conjunto de dados, né? Ele é, como você falou, tem uma série de camadas, um faz de um jeito, deixa registro, é uma ferramenta de ensino. Então, ele também é um ecossistema, né? De coisas que estão dentro e fora, online, offline. Então, tudo isso poderia, quando a gente vai dissecando, detalhando melhor essas coisas, como que essas fronteiras são problemáticas, acho que aí a gente chega numa análise mais importante, mais interessante do que você está olhando, né? E essa coisa analógica digital eu joguei também, mas já assim que eu uso, ela já se dissolve, né? Aquela coisa é gasoso demais, não tem muito poder explicativo, né? Mas é só para aquela provocaçãozinha